Olá, vamos retornar à parte 2, né, do capítulo 19 da Ação e Reação, do livro Ação e Reação. Então, como o Druso estava falando, né, o Hilário e André Luiz, a respeito do que? Das reencarnações, do que as pessoas, né, nós espíritos encarnamos, desencarnamos e lá no mundo espiritual, se a gente, né, se arrepender, né, querer mudar, ver que a gente errou, nós somos levados às instituições de ensinos, né, que ensina como proceder, né, começa a nos educar para poder reencarnarmos novamente. Para quê? Para que a gente possa melhorar nossas ações e sanar nossos, né, problemas que a gente fez, né, o mal que a gente fez ao outro anteriormente. Não só ao outro, ao mal que nós às vezes fazemos para nós mesmos, né? Que a gente não pode esquecer que muitas das vezes o mal que a gente faz ao outro é o mal que a gente faz para a gente, né? Então, voltando aqui, ele falando sobre a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas surge por alternativa inevitável. Então, será preciso renascer suportando os obstáculos tremendos oriundos da nossa desarmonia perispirística criado por nós mesmos. Então é aquilo, se você vem com um problema, não foi alguém que criou para você, foi você que criou para você mesmo. Vamos colocar aí um exemplo de uma pessoa que desencarnou porque suicidou, bebendo algum líquido ácido que tenha atingido todo a sua questão, seu tubo digestório, né? O que acontece? Você vai vir reencarnar com um problema nesse campo, né? Nesse sentido aqui da fala, da digestão. Há uma pessoa que comeu demais, da gula, vai vir com problemas, né? Relacionados a diabetes, a colesterol alto, né? Então, tem toda essa situação. Aí ele vem falando aqui. Ainda assim, quando possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo porque as instituições ao qual a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, né? Que a velha teologia fala sobre as regiões infernais. Por quê? É como aquele negócio que foi dito anteriormente. É preciso que a gente vê que a gente estava errado. Então, enquanto a gente não percebe isso, porque não é fácil, se eu desencarnar, eu vou saber, lá eu vou mudar e vou pensar e vou ver o que eu fiz de errado. Não, não é assim. Você é um espírito, você vai do mesmo jeito que você está pensando aqui. Não muda nada, não fica bonzinho, não. Nem clareia seu pensamento, não. Você vai conforme você está aqui, com os seus pensamentos de hoje. Não muda. Então, né? É por isso que a gente fica lá preso no umbral. Ah, mas a gente fica preso no umbral que alguém prendeu a gente? Tem quando a gente foi ruim o suficiente, né? Que alcançou muitas inimizades, a gente fica preso também, né? Mas enquanto o nosso pensamento não muda, vai ficar lá. Infelizmente. Se a gente não mudar, a gente fica lá no umbral, entupido lá, né? Até a gente criar consciência. Então aqui fala, o que porém existe de fato é um imenso umbral, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras erguidas e cultivadas pelo quê? Pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvarada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando a face o imperativo do renascimento difícil no mundo.
passam a trabalhar aqui laboriosamente, né? Vencendo os óbices terríveis e superando as tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descurarão durante a permanência do corpo, de modo implementarem um próprio espírito os valores morais que não prescidem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Quer dizer, a gente planta o problema ali, aquela raiz, quanto mais profundo aquele pensamento negativo, vamos colocar aí como exemplo uma raiz, mais você tem que ser firme na enxada. Porque a raiz é a gente mesmo, são os nossos problemas. Mais força você vai ter que ter para quê? Para tirar aquela raiz, né? É igual o exemplo, quem conhece Guiné, nossa, mas a raiz ela vai fundo, e você corta, você pensa que você tirou ela, mas depois ela tá brotando de novo, porque é forte ali o pensamento o quê? Negativo é igual a gente, se a gente não tira, se a gente não bate enxada firme, a gente não muda. Então, por isso é aquilo ali que a gente passa por essas dificuldades com a deficiência física, com a deficiência, né, no campo físico, e que? Isso é enxada. As mazelas, dificuldades, as deficiências são o quê? É enxada na gente, entendeu? Enxadada, né? Então, e a gente vai despertando devagar. Tem aqueles que não desperta, depois de muitos séculos, aí vai alguma luz ali e fala assim, não, vamos tentar dar um jeitinho aqui para ele poder melhorar um pouco. Quantas aí casos dentro do livro mesmo da literatura espírita, de que André Luiz fala a respeito do, igual a gente teve no livro Libertação, né? O Papa lá, Pio XII, né? Que ficou 900 anos vivendo numa situação bem brava, né? Que ele era ruim de tudo, ele já estava mandando lá na cidade, né? Estranha, né? Como diz lá no livro. Então, demorou muito tempo para quê? Para que ele despertasse uma luzinha nele. Isso aí, o que aconteceu? Despertou uma luzinha nele, a espiritualidade positiva, a mãe dele, né? Que estava ali, ajudou ele, vamos ver se a gente coloca ele para reencarnar e tal, né? Para ir melhorando. Não quer que numa encarnação só ninguém melhora, não. Porque, infelizmente, a gente tem o quê? Nosso pensamento negativo. Muita coisa. Então, o Druso continua assim. É assim que todos nós, para o recomeço das lides carnais, solicitamos o regime de sanções, ou alguém, né? Quando não disposemos de direito de fazê-los, nulo obtém, suplicando o nosso benefício às autoridades superiores. Quer dizer, é quando o espírito, né? Alguns espíritos falam assim, não, vamos fazer aí com que ele reencarne, porque senão ele não vai ter jeito. Entendeu? Então, é aquilo. Vamos dar ajudinha, aproveitar o ensejo, a situação para quê? Para poder fazer com que ele possa melhorar um pouco. Aí ele fala assim, perfeitamente. Não nos reportamos aqui às medidas da natureza moral pela quais enfrentamos compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta de reaproximação, com os espíritos que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício, na solução de certas dívidas que nos obscurecem a senda. Mas sim, aí olha só, nas providências retificantes, depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós, em nós mesmos, quais sejam as deficiências congeniais que ressurgimos nos berços físicos. Então, quer dizer, a lei divina, ela nos dá a chance, a oportunidade de reaver espíritos que temos que nos redimir. Ele dá o exemplo, são os homens, né, que do capítulo anterior, né, que ele queria
eles estavam, olha, que eles estavam há 500 anos trabalhando no bem. Aí chegou no ponto da evolução que eles falaram assim, ó, não, poxa, a gente podia ir para um plano melhor e tal, né? Porque o objetivo de todos nós é evoluir. Aí eles falam assim, não, por que a gente não vai para um plano melhor? O que está acontecendo? Aí foi falado para eles, foi aberta a sanção do quê? Olha, vocês, muitos anos atrás, na época de Joana d'Arc, vocês atiraram 2 homens pela masmorra, né? Jogou e matou eles, mandou eles e caiu da torre. Então, eles não sabiam que tinha acontecido. Então, pela lei divina, eles teriam que corresponder àquele ato que eles fizeram. Mesmo que os 2, né? Os 2 que foram assassinados, já tinham perdoado. Aí, o que eles pediram? A sanção de quê? De poder reencarnar e sofrerem um acidente aéreo, né? Para quê? Para eles passar por aquela situação, né? De serem mortos, jogados, né? Daquela forma, né? Então, os débitos que a gente tem. Conscientizar. A gente tem na consciência o problema, né? Então, vamos lá. Aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades no trabalho na terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, seja o álcool, venenos, forças orgânicas, tanto quanto os inveteranos cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, despertando para a obra de reajuste que lhe é indispensável. Então, o que acontece? A gula, né, o álcool, as drogas, né, tudo isso que faz mal, né, o fumo, né? Então, o que acontece? Eles imploram para regressar, né, a carne com as deficiências, né? Então, eles pedem para vir com um problema logo de uma vez. Por quê? Porque eles já vêm enfrentando isso há muito tempo atrás. Então, pede para vir com um problema gástrico, né? Já vim com um problema no pâncreas, uma ulceração na gástrica, né? Enfermidade no intestino, né? Que vão lhe impor torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Quer dizer, já pede para ver, ó, vem com esse problema, deixa eu ir com esse problema, porque se eu não for com esse problema, eu não vou sair desse vício. Então, olha aí. Por que a gente não pode falar, a criança, por que Deus fez isso? Não, a gente tem que, né, rezar por aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, mas nunca colocar como se isso fosse um castigo de Deus. Não, isso é o quê? Um presente de Deus, né? Então, vem falando, companheiros que muitas circunstâncias deixaram se envenenar pelos olhos, ouvidos, comprometem várias redes de criminalidade através da calúnia e da maledicência, imploram por veículos castigados de deficiência auditiva, deficiência, né, visual, né, problemas, entendeu, de fala. Para quê? Para não falar, para não ficar vendo, para não ficar falando calúnia, entendeu? Não ficar fazendo fofoca, porque a fofoquinha que você faz ali não é muito boa coisa. Prejudica alguém que está lá, né? Então, ó, os intelectuais, os artistas que dependem dos sagrados recursos, né, do espírito, eles colocaram o quê? Na perversão, né? Fazendo o quê? Os sentimentos dos outros, né, ficar pervertido, criação de imagens menos dignas, que rogam aparelhos cerebrais, o quê? O que eles rogavam? Com problemas mentais, né? Problemas para quê? Para que não fizessem aquilo novamente, entendeu? Então,
Infelizmente, a gente pode ressaltar aqui que os veículos, né, televisivos, agora as redes, né, a internet e tal, elas é muito boa quando cumpre o propósito que tem que ser feito. A informação, né, a coisa importante. Agora, quando vem muitas informações ruins que prejudicam os jovens, que corrompem, que fala que é bom a bebida desregrada, o sexo desregrado, entendeu? Que tudo, que pode, a desobediência, né? Isso aí faz com que não seja muito bom, nem para quem está recebendo essas informações deletosas, né? Quanto quem está fazendo isso. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, ó, homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, aquele que foi muito bonito, muito bonita, que ó, seduziram, que fizeram com que destruir lares somente por causa da sua beleza, né, da sua sexualidade. Então, o que acontece? Eles pedem para vir com o quê? Com corpos vulneráveis, né? O corpos com problemas. Para quê? Para que aquilo novamente não interfira na sua vida. Porque tudo está na mente. Então, se eu peço, eu tive um problema com a sexualidade, com a beleza na vida anterior, eu não soube me controlar. Aí eu resolvo lá no mundo espiritual que eu não vou mais fazer isso. Mas aí vem sem nenhuma deficiência. O que acontece? A gente não esquece tudo? Volta a fazer. Então, pede para quê? Para que venha uma alteração. Para quê? Para que não possa passar de novo por aquela situação. Fazer o errado novamente. Isso, por isso que ajuda. Né? Aí vem falando aqui, corpos de eczema, tumefação cutânea, né? Alterações na tireoide, né? Que constranjam as lutas educativas. Os grandes palestrantes, faladores que escanearam da missão divina do verbo, pessoas que falaram mal, né? Que instigaram as pessoas ao mal. O que acontece? Enlouquecendo multidões. O que pede para vir? Para vir com doenças nas cordas vocais, mudo, né? Não falar, gago demais. Para quê? Para que não retorne a fazer, né, esses problemas. Então, em milhares de pessoas transformaram o santuário do sexo numa forja perturbadora da vida alheia, arruinando lares, né? Pede o quê? Para que venham com lesões importantes no campo genésio, né? Experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos, testiculares. Então, cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia diabética, o pânico, a loucura, em todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis, significam o quê? Sanções instituídas pela misericórdia divina. Então, portas adentro da justiça universal, atendendo os próprios rogos, né? As pessoas que pediram. Para quê? Para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Então, a gente pede para vir. E a misericórdia divina concede. Então, isso aí, a gente tem que a gente tem que pedir a Deus força para que aquela pessoa que está passando por aquela prova ali, né, por aquela expiação, que ela melhore, que ela consiga seguir firme, porque não é fácil. Então, em vez de a gente ficar brigando com Deus, com o Espírito, como é que faz, como é que fez e tal, sabe? Tem coisas que não é bom para sarar. É bom permanecer para quê? Para que a pessoa, o espírito melhore. Né? Então, Hilário falou assim, então existem vários institutos que fazem o que? Essas irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Claro que sim, existem várias instituições, né? Permite a graça de suplicar, né, esses impedimentos, né, que referimos.
Por quê? Para a gente passar. Então, há várias instituições que vai ter, olha, vamos resolver aqui a questão, ele vai ter que nascer com isso assim, assim, nas cordas vocais, ele vai ter que nascer com um problema cardíaco assim, assim. Então, existem as instituições que fazem isso no perispírito, entendeu? Então, a humildade, né, é aquele negócio. O espírito está endividado. Ele tiver humildade em qualquer situação, acende a luz das nossas almas, em torno de nós mesmos, abençoando os recursos de simpatia fraternas. Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas que necessitamos, nossa posição não se modificaria enquanto a prática do mal opera as lesões imediatas na nossa consciência, que entrando em condição desarmônica, desajusta ela própria os centros de forças que a mantém. Então, desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber a ribalta terrestre da vestimenta carnal merecida. Então, mesmo que você às vezes não vai pedir aquela situação, não quer, mas você prejudicou tanto os seus centros, né, tanto os seus chakras, tanto os seus centros vitais, que faz o quê? Com que você venha com aquela problemática. Então, aí o Hilário fala assim, então para que vale a gente pedir? Por quê? Porque através da sua humildade e o seu pedido, porque você pedir para vir cego, surdo, ou com a paralisia, alguma coisa assim, é problemático, né? E não é fácil. Então, quando você pede, você está sendo humilde ainda mais. Mas se você não pedir, conforme o seu centro de força estiver alterado, vai dar problema, né? Então, a prece, você pedir, né? Ele vem falando aqui, a prece é no sentido em que aludimos, é sempre um atestado da boa vontade, da compreensão, do testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Quer dizer, não adianta, não vai ser a sua oração, não vai modificar, eu tô cego, vou enxergar, eu tô surdo, eu vou escutar. Não vai fazer, essa prece não vai fazer com que você melhore. Mas quando você faz a prece com o intuito de pedir força, para seguir dessa vida, e que não fica com aquela reclamação, força para seguir com essa deficiência, tudo fica mais leve, entendeu? Fica mais tranquilo. É uma vacina contra a recidência do mal. Você está se vacinando para isso. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que presidem os nossos passos, auxiliando-nos na organização de um novo roteiro para a caminhada segura. Então, muitas das vezes as pessoas pegam assim, ele foi curada pela prece. Ele foi curada pela fé dele. Pela renovação dele. A pessoa não enxergava 0%. Mas ele foi, com o passar dos anos, ele foi uma pessoa tão boa, que se dedicou, que não brigou, que aceitou. Ele passa ali até uns 10%, eu até enxergando um pouquinho mais. Entendeu? Então, tem essa situação, né? O Hilário pegou e falou assim, ao reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que partilham o renascimento da máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males para nós, que nós mesmos plantamos? Claro, o que a gente fez, o mal que fizemos, podem vir manifestado no corpo, sem dúvida, né? É a questão da representação das atrações magnéticas, que dizem que nossas dívidas diante das leis divinas exteriorizam-se nas deficiências do espírito. Nosso corpo traz, né, como a gente já falou, os problemas que temos, né? A maioria que a gente traz é a expiação, que a gente tem que passar por aquilo mesmo, né? Mas existem as dores provas, né? Que também tem a questão das dores provas, daquele espírito que já está bem, já evoluiu assim muito bem, que está seguindo bem, mas ele fala assim,
Será que eu teria a paciência, a resignação ao nascer com a deficiência visual? Com o problema de uma fala? Então, às vezes, ele pede para que venha assim. É muito difícil, né, mulher? Porque tem mais espírito devendo do que, né, espírito tão bom, mas acontece sim, né? Então, simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, que lhe refletirão na veste carnal. Então, o débito a gente vai padecer. Haja contraído, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpo, imunização, né, contra as exigências da carne. Faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração. Então, o que acontece? A gente, como eu falei aqui, pode começar, a gente pode criar, sim, no nosso corpo, o antídoto do mal e passar a melhorar daquela doença, entendeu? Porque a gente tem o poder disso. Então, Hilário, né, falou assim, e os animais? Por que eles passam também por doença e tal? Se eles não pensam, por que eles são diagnosticados com doenças, né? A fitose, a raiva, a pneumonia, por que os bichinhos, né, têm isso? Aí o Druso falou assim, não só os bichinhos, as plantas também. As plantas, tem o pulgão, tem a morte, tem isso, tem doenças, né? Que precisa de adubo, precisa de um veneno para matar os bichinhos lá também, né? Então, a dor é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Então, o que acontece? Ele fala aqui, o ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício. Tanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver seus próprios órgãos. Então, a planta, o animal passa por aquela dor porque vai burilar aquilo ali nele. Ele vai aprender, entendeu? Aquilo ali vai fazer com que ele vá, ele tem alguma dívida? Não, mas a dor, né, faz evoluir, faz pensar no caso do animal não, mas tipo assim, faz refletir, vai evoluindo. O cachorrinho passou por essas dores. O cachorrinho, olha, você vê que ele é bonzinho, ele não ataca mais. Ele passou, vamos supor, vamos colocar um exemplo bem bobo, mas você dá uma chinelada no cachorro, dói lá, tadinho. Mas ele não vai mexer mais ali. Ele sabe, eu não posso mexer ali. Ou quando ele vem, você faz um carinho nele, que não só a dor, né, que vai fazer você evoluir, como o bem, você faz um carinho nele, ele fica um bom bichinho, entendeu? Ele te protege, então ele está evoluindo, né? Então sofrem a dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos o que? A dor expiação. Então, o animal ali é o quê? Ele está tendo a dor evolução, que é de fora para dentro. No caso, a gente é a dor expiação, que é de dentro para fora. Então, marcamos a criatura no caminho do século. Então, essa dor expiação também vem pelos séculos, e assim como a evolução vai vindo, todos naquele caminho, naquela viagem para evolução, né? Labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então, curioso, né? O Hilário falou assim, dor evolução, dor expiação, e aí ele falou assim, mas também tem a dor auxílio. Dor auxílio? Pois é. O que é essa dor auxílio? Em muitas ocasiões, na luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido, habitualmente logrando vantagem em determinados setores da experiência, perdendo para outros. Então, o que acontece?
É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, à nossa vitória, recebemos as bênçãos de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, um serviço preparatório para a desencarnação, a fim que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras no transição da morte. Quer dizer, vem a doença em você. Não era para vir aquela doença em você. Mas fala assim, não tem jeito. Vamos pegar, colocar a doença nesse rapaz, nessa moça, nessa pessoa, porque se a gente não parar ela agora, vai fazer besteira de novo. Então, ó, é aquelas das causas atuais. A gente que fez e a gente vai ter que, ó, olha só, vamos dá um jeito nisso aí. Então, o que acontece? Ela vem o quê? Ela dá um infarto, uma trombose, uma hemiplegia, um câncer penosamente suportado, senilidade prematura, outras calamidades da vida orgânica, por vezes dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas para a disciplina, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Quer dizer, ele está indo bem, mas, gente do céu, se ele fizer isso, ele vai criar outra dívida para ele que não era para ele ter criado. Vamos colocar aí, vamos dar um exemplo. Infartou. Novo infartou e tal. Vamos dar um infarto nele para ele poder pensar na família, nisso, nos erros que ele está fazendo. Para quê? Para que ele não venha fazer novamente. Para que não crie uma dívida aí. Então, ele vem com esse... Ele adquire essa doença que não era para ele ter tido, mas vamos colocar por causa das más condutas da vida atual. Vamos fazer isso para quê? Para que a balança dele saia, né, de lá de baixo e suba um pouquinho essa evolução. Então, vem com essas dores, né? A dor auxílio, para quê? Para que a gente não venha a cometer novos erros. Então, Druso, né, nessa altura, foi chamado às linhas de ação, deixando-nos entregue aos nossos pensamentos. Quer dizer, é para pensar, né, muita coisa que a gente faz com a gente mesmo, não é? E aqui eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, né, uma psicografia de Divaldo Franco, né, do espírito, né, de Joana de Ângeles, que fala sobre a saúde. Saúde. Insiste na preservação da saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustados, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme e o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios, conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então, vamos controlar nossos pensamentos, né? Para quê? Para que a gente não entre e desalinhe, para que a gente mantenha a saúde, né? E que se a gente não tiver essa saúde plena, né, tiver uma deficiência, vamos ter força e pedir a Deus, graças a Deus, por ter vindo com essa deficiência. Porque talvez as nossas dívidas poderiam aumentar ainda mais e o nosso caminho à evolução ficar mais longo. Então, obrigada e até mais.